Em primeiro lugar, eu quero pedir aos irmãos que fechem os olhos, porque eu preciso fazer uma oração. Porque somos apenas vaso e queremos ser usados na mão do Senhor. Não sou pregadora, mas eu amo falar de Jesus. Eu acho que todo aquele que gosta de falar de Jesus sabe pregar. Eu quero aqui, antes, desejar ao Daniel, que ontem eu mandei pela sua mãe, Daniel, não sei se ela passou por você, mas que o Senhor possa te abraçar com todas as ricas bênçãos do Senhor, tá? E que você possa alcançar os seus sonhos, porque você é de Deus e merece ser alcançado pela mão do Senhor com todas as sortes de bênção. E a minha sogra, que hoje está completando 88 anos, né? Que o Senhor abençoe, dona Zilda, a senhora, que possa dar muitos e muitos anos às senhoras, para a senhora ainda viver ainda o que a senhora ainda tem desejo no seu coração de viver, porque a senhora merece. Eu te amo, um beijão para a senhora, fica com Deus, e que Deus possa lhe abençoar cada dia mais com saúde e paz no seu coração. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-me aqui, Senhor, como teu vaso, pronto a ser usado, Senhor, porque eu não sei falar, mas tu sabes falar através de mim. E a tua boca diz, a tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que se humilha é exaltado. E aqui eu me abaixo diante de ti para ser usado como um vaso de honra na tua presença, Senhor. Que não fale eu, mas o teu Santo Espírito, porque eu sei que tu és fiel, Senhor, para alcançar a cada coração nesta noite, os que estão aqui e os que não estão, Senhor, nesta live, mas o Senhor tem o desejo de alcançar. Faz segundo a tua vontade e o teu querer, porque sabemos que tu és fiel, Senhor. Eu te agradeço e já te peço, Senhor, que usa-me conforme tu queres na tarde deste dia. Amém, Senhor. Eu quero abrir minha Bíblia aqui em Marcos, capítulo 25, que diz assim: Então, certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando nisso. Antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua veste. Porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou em minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé salvou. Vai em paz e sede curado deste mal. Hoje eu quero falar sobre fé. Por que sobre fé? A gente vê aqui essa passagem dessa mulher, que ela tinha 12 anos que ela via sofrendo desse mal. Porque ela não só sofria no seu corpo físico, mas eu tenho certeza que o seu espiritual também havia muito abalado. Porque a gente sabe que não só a doença mexe com a gente, mas o nosso psicológico, o nosso espírito, a nossa alma fica abatida com as lutas da vida. Não estamos livres de nenhuma luta, porque a gente sabe que o Senhor disse que nós não éramos livres de nada. E aí, então, essa mulher que sofria tanto, há 12 anos, tentou de tudo. O impossível, certamente, ela tentou fazer, mas não alcançou. Porque os médicos não tinham a cura para ela. Mas ela gastou tudo que tinha, ela confiou nos médicos. E daí, então, ela sofrendo, angustiada, com as frustrações desta vida, porque ela foi, talvez, no primeiro médico que disse que a curaria.
e ela talvez foi toda cheia de esperança, assim como nós, às vezes, vamos tão cheios de esperança para fazer talvez uma prova, para talvez comprar algo, e a gente talvez leva um não, e talvez a prova não saia do jeito que nós queríamos, porque não era para aquele momento ela ser curada. Ela apenas queria ser alcançada pela graça de Deus, que eu vou chegar nessa parte. Não era para ser curada através dos médicos, porque Deus queria trazer para o nosso dia de hoje essa experiência. Então, naquele momento, eu tenho certeza que ela ficou muito frustrada. Mas, ao decorrer do tempo, dos anos, ela ouviu falar que Jesus era o homem que curava, que batizava, que dava vida, como ressuscitou. Jesus trazia a esperança, Jesus trazia a cura dos cegos, Jesus trazia a cura da lepra. Então, eu imagino que a Bíblia aqui não nos narra, mas eu tenho certeza, a qual ela deve ter ficado sentada, talvez assim, pensando, meu Deus, quem é esse homem que cura o cego, que cura o leproso, que cura, que traz a vida ao ser humano? Quem é esse homem? Eu tenho certeza que surgiu no seu coração, de repente, a curiosidade de conhecer esse homem. Mas aí eu tenho certeza que no meio do caminho, qual a Bíblia diz que essa mulher vivia em lugar separado, porque era o costume deles naquela época, toda mulher ficar nesse período da menstruação, ficar separado, em lugar reservado. Eu imagino que ela, tadinha, sentada lá no local onde ela vivia, via umas entrarem e outras saírem, vinha outras, e ela nunca saía daquele lugar. A Bíblia não nos conta, mas eu tenho certeza que ela deveria chorar muito, porque ela devia pensar, meu Deus, por quê? Por que só eu ficar aqui? Por que eu também não sou curada? Por que também essa tristeza da minha vida não passa? Por quê? Eu tenho certeza que a vida dela era cheia de porquê. Assim como na minha vida, na vida de qualquer um de nós. Na semana passada, a Érica, não sei se ela está online agora, mas a Érica, semana passada, ela falou assim, que ela estava esperando, né, a prova do Paulinho, que ela queria muito que o Senhor tocasse, viesse acontecer. E eu lembrei, Érica, de uma passagem da minha vida, que eu morei, na primeira casa que eu morei, a gente morou nessa casa, e a nossa intenção era morar ali, e falei assim para eles, a gente mora aqui, para a gente poder logo sair do Rio, mas daqui a um tempo, quando vencer esse contrato, a gente procura outra dentro desse período. E aí o Eleazar, não, tudo bem, aí a gente fez um contrato curto, que eu nem sei se hoje em dia podemos fazer mais, um contrato de apenas 12 meses. Quase no fim desses 12 meses, havia uma casa do nosso lado, que era da mesma proprietária. Ela falou assim, tinha uma moça morando lá, um casal de idosos, eram até evangélicos. Eu vi quando eles estavam se mudando. E quando eles foram se mudar, eu fui até o portão e falei, a senhora está se mudando daqui? Aí ela falou assim, tô. Ela falou, vocês não querem vir para essa casa? Essa casa é maior, é melhor, você tem filhos, ela é melhor. Aí eu falei assim, puxa, eu posso ver a casa? Aí ela falou assim, sim, pode entrar. Aí eu entrei na casa e vi que a casa era bem maior. A casa era melhor, era mais fresca, a que a gente morava era muito quente, era menor. E eu falei assim, não, vamos entrar, eu vou entrar assim, aí vou ver. Aí eu falei assim, poxa, mas será que ela me aluga? Aí ela falou assim para mim, claro que vai te alugar, por que não alugaria? Aí eu falei assim, não sei, né, mas vamos ver, eu vou falar com ela. Ela falou assim, olha, sabe onde ela mora? Ela mora lá no centro de São Pedro, me deu o endereço. Aí eu falei assim, eu vou. Quando ela foi embora, eu esperei no dia seguinte. Eu trabalhava com Márcia, essas coisas. Quando eu acabei de trabalhar, eu peguei a Sara, aí presente, tão pequenininha, nessa época ela devia ter uns 9 aninhos. Eu peguei ela, dei a mão e falei para o Eleazar, eu vou lá. Eu vou lá na casa da dona Raquel e vou falar com ela que eu quero alugar essa casa antes que ela alugue, né? A casa é tão boa, tem espaço para as crianças, tinha uma cozinha boa, e nessa época eu trabalhava com quentinha, eu precisava de uma cozinha maior. E aí eu fui, irmão, cheio de esperança.
é onde eu quero tocar, sabe, onde a Érica estava falando naquele dia, que eu fui, irmãos, com o meu coração tão alegre, que eu tinha a certeza, não vou dizer para vocês que eu tinha certeza, eu tinha a convicção de que ela iria me alugar a casa, porque não havia nada, eu pagava meu aluguel direitinho a ela, não tinha um porquê dela não me alugar a casa. E eu fui cheia de esperança, eu falei, puxa, Sara, agora você vai ter um quartinho melhor, vai ter um quintal melhor, o muro era grande, era alto, a cozinha era ótima. Aí fui cheia de esperança, irmãos, meu coração foi batendo a mil. Mas no meio do caminho, o Senhor falou assim para mim, ó, eu sou fiel. E eu dei aquela parada, aquela respirada fundo, e falei assim, fiquei com mais fé, porque o Senhor falou assim, olha, ele não só falou uma vez, ele falou 2 vezes. Ele falou assim, ó, eu sou fiel. E aí aquilo tocou fundo no meu coração e eu falei, puxa, a minha fé aumentou ainda mais. Eu fiquei ainda muito mais esperançosa, porque o Senhor havia falado, eu pensei assim, pô, não tem nada que vai impedir, não é? De eu conseguir. E aí, quando eu cheguei até lá, que eu chamei ela para conversar comigo, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso. Eu queria alugar aquela casa. E aí ela virou para mim e falou assim, não vou te alugar essa casa. Aí eu falei para ela, mas por quê, dona Raquel? Já tem outra pessoa no lugar? Já tem outra pessoa em vista? Quando eu ouvi ela falar assim para mim, não, aquela casa não é para você. Você não tem condições de pagar aquela casa. Sabe o que é você se frustrar diante daquele não? Sabe, o coração, o nó na garganta. Eu falei, mas dona Raquel, eu tenho condições, eu vou pagar. Eu preciso tanto me mudar para aquela casa, aquela outra que a senhora me aluga é tão pequenininha para as crianças. E ela falou assim, não. Você procura outra casa, então. E olha, eu vou te avisar que vai virar o ano e eu vou aumentar o aluguel. Eu falei assim, sim, senhora. Virei as costas e a lágrima caiu de angústia. Aí eu fui questionar Deus, conforme a Érica estava falando a semana passada. Aquele foi o não, que doeu, sabe? Doeu no coração. Mas aí eu virei para o Senhor e falei assim, Senhor, o Senhor disse que era fiel. O Senhor falou para mim que era fiel, Senhor, então por que eu não consegui? E fui frustrada, sabe, irmãos? Eu dei a mão a Sara, só a Sarinha estava comigo, e fui andando, triste, e voltei para minha labuta no meu lar, que eu precisava trabalhar. Voltei triste, irmão, você não sabe como eu fiquei triste naquele dia. Trabalhei porque precisava trabalhar, mas eu estava muito angustiada, muito angustiada. Porque aquela cozinha com a qual eu trabalhava era de 1 metro de pia, irmãos. Eu tinha que cozinhar naquela pia, eu tinha que fazer minhas coisas naquela pia. E eu falava com o Senhor, Senhor, eu preciso de uma maior, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Tantas vezes eu perguntei por que ao Senhor. E aí virou o ano, faltavam uns meses para virar o ano. Quando virou o ano, chegou no meu aniversário, mas uns dias antes, eu vi na esquina, na praça da esquina, aonde mora a Tânia agora. Eu vi o pessoal dali se mudar. E aí eu virei e falei assim, nossa, que casa boa. Meu Deus, que casa boa. Aí eu tinha até medo de passar ali, porque tinha 3 pitbull, e eu tinha medo de passar naquela casa. Mas eu falei assim, meu Deus, que casa maravilhosa, poxa, está desocupando. Aí eu nem questionei Deus nessa parte, porque eu pensei, eu não vou conseguir. E fui levar a Sara para a escola. Aí quando eu cheguei, aí passou uns dias, aí eu falei com uma senhora que morava perto da minha casa, eu falei para ela, puxa, se a senhora souber quem é o proprietário dessa casa, eu queria tanto alugar. Eu vi o pessoal dele em cima dela, falou assim, olha, se eu ver, é a dona Patrícia, eu conheço ela. Se eu ver, eu vou falar com você. Aí, pois bem, chegou no dia do meu aniversário, eu fui levar a Sara para a escola, eu pegava 7 horas na escola. Eu fui tão triste, irmão, você não sabe como eu estava triste naquele dia. Eu fui tão triste, eu acho que se eu pudesse sumir naquele dia, eu acho que eu sumiria. E eu estava tão angustiada, eu falei assim, Senhor, eu não quero ver ninguém hoje.
eu não quero fazer nada hoje, mas eu preciso fazer alguma coisa. Nesse período, o Eleazar estava orando e falou com o Senhor assim, Senhor, presentei a tua serva hoje, envia um presente dos céus para ela. Foi mais ou menos isso que ele falou. E eu voltando no caminho, quando eu entrei, pisei dentro de casa para começar meus afazeres, a dona que eu havia falado, ela chegou para mim e falou assim, Bárbara, você não queria alugar aquela casa da esquina? Eu falei assim, sim, ela está lá, vai lá conversar com ela. Eu falei assim, ai meu Deus, eu estava fazendo as coisas, eu deixei o Eleazar vendo. Eu falei, eu vou lá, fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, da forma que eu fui tão maltratada da primeira vez, que onde eu levei o não de Deus, naquele momento, eu levei o sim. Porque Deus, naquele momento, eu lembrei da Érica semana passada falando sobre isso, que Deus, ele dá o melhor. A gente não aceita o não de Deus. Muitas das vezes o não de Deus vem porque, como diz lá em João, no capítulo 13, versículo 7, que diz, o que faço hoje, não sabes, mas tu o saberás depois. E eu, naquele momento, o meu momento foi esse, eu não sabia o que Deus estava fazendo. Mas que mais para frente o Senhor já tinha me presenteado, eu não sabia. A melhor casa que eu já morei na minha vida foi naquela casa. Aquela casa não só tinha uma cozinha de quase 3 metros de comprimento, que era a parte que eu mais falei com o Senhor. Uma cozinha enorme, uma copa, onde eu podia fazer de tudo. Os quartos, as janelas eram enormes, a casa era fresca, a casa tinha um quintal imenso para meus filhos brincarem. E por uma condição que eu podia pagar. Era o mesmo preço, irmãos. Não tinha nada mais, nem R$1 a mais do que eu podia. O Senhor fez, porque o Senhor faz o melhor. Eu não entendi no momento, eu sofri por dias, sem entender o que Deus estava fazendo. Mas depois eu pude entender e contemplar o que realmente foi feito na minha vida. O Senhor, eu morei ali naquela casa 3 anos e meio. Foram os melhores anos da minha vida. E foi tão bom, irmãos, que nem aumentar o aluguel, ela aumentou em menos R$1. E você vê, irmãos, eu entrei na casa, olhei a casa e me apaixonei. E falei, Senhor, é essa, Senhor. Eu preciso dessa casa. Senhor, o que eu faço, Senhor, para conseguir isso? Eu falando com o Senhor no particular, com a dona do meu lado. Eu falei para ela assim, sim, agora a senhora pode me falar o valor. Eu falei, mas pensa primeiro, moça, porque eu tô desesperada atrás de uma casa. Ela falou assim para mim, ó, toma aqui a chave. Pode ir lá, é sua. Pode morar. Eu falei, mas quanto? Ela falou assim, olha, assim como você está precisando, eu estou precisando ir embora daqui. Então, eu preciso voltar para onde eu trabalho, eu tenho que alugar essa casa hoje. E eu falei assim, mas como eu faço isso? Ela falou assim, tá aqui a chave. Vai lá. Eu falei para ela que meu esposo precisava ver. Ela falou, vai lá e pega seu esposo, traz aqui. Você vê e vamos fechar o negócio. Eu falei, por quanto? Ela falou justamente o valor da casa que eu queria alugar do lado. E eu falei para ela, glória a Deus. Eu fui contente, o Eleazar não acreditou. Quando eu cheguei em casa com a chave da casa na mão. E eu fui tão feliz, irmão, aquele dia eu fui tão feliz, foi o maior presente que Deus me deu naquele dia, foi aquela casa para mim, trabalhar e para os meus filhos, porque eu estava tão feliz, a casa não precisava fazer nada, não precisava pintar, ela não precisava nada. O que eu quero dizer com isso? Que assim conforme essa mulher, né, essa mulher que havia sofrendo 12 anos, ela tinha uma esperança que nasceu no coração dela. Que essa esperança, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que havia um homem com todo o poder que ela necessitava. Ela poderia, sim, eu tenho certeza, a Bíblia não nos narra, ela poderia ter duvidado no seu coração. Ela pode ter falado, mas será que os médicos não deram jeito e ele vai dar? Será? Mas será que ela pensou assim? Será que ela não confiou de todo o coração dela? Porque a gente duvida, claro, não somos de aço, não somos de ferro, nós somos
de carne. Às vezes, eu falo com o Senhor, quando surge os problemas na nossa vida, eu falo, Senhor, vai devagar, porque meu coração ainda é de carne, Senhor. Eu não tenho, Senhor, no coração uma carcaça de ferro, Senhor, para aguentar tamanha luta. Mas o Senhor diz que é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que diz que nós vamos vencer. E ela, irmãos, eu tenho certeza de que quando tocou nas vestes, ela saiu de casa. Ela falou assim, ó, tão somente se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quantas vezes você ora e surge a dúvida do nosso coração, porque a dúvida não é de Deus. A dúvida quem põe é Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E quando a gente dobra os joelhos, já falou assim, pronto, já vai ela orar. Já vai ela falar com esse Deus. E pronto, o que será que ela vai pedir dessa vez? O que será que ela vai fazer? A Bíblia diz, como diz também lá como diz aqui na palavra do Senhor, aqui, ó, em Mateus 17, 2, que diz assim, 17, 20, que diz, e Jesus lhe disse, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão da mostarda, dirá este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, se nós dobrarmos os joelhos e falar, não importa o que o diabo esteja ouvindo, muitas das vezes, irmãos, às vezes eu vejo os problemas difíceis, eu falo assim para o diabo, quando eu estou orando, você pode ficar de fora, porque quem vai agir na minha vida hoje é Deus. Não adianta você ouvir o que eu estou falando com ele, porque o maior é o que está no céu, e até você tem que ouvir e obedecer, oh meu Deus. Se ele disser hoje, eu serei curada, se ele disser hoje, eu vou vencer, se ele disser hoje, eu vou passar. Por que nós temos que acreditar na última palavra que o médico dá? Por que nós temos que acreditar que a última palavra que um vizinho pode dar? Não vou fazer, não vou permitir. Não, por que nós temos que acreditar? Nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que olha por nós, que morreu por nós e eu sou filha dele. Eu falo, somos filhos dele. Quem sou eu? Mas o Senhor é tudo. Eu falo, Senhor, eu sou tão pequena, mas tu és grande. Eu tive diante de mim um problema sério diante da gente. Um homem que se levantou antes de nós abrirmos o negócio. Mas eu, com autoridade, eu virei na cara dele e falei assim, ó, Eleazar, agora vai dar certo. Sabe por quê? Porque o diabo se levantou. E aí ele se levantou mais ainda. Mas eu falei, não adianta tu lutar, porque maior é o que está nos céus. E tu não pode. Eu também creio em Deus, não. O meu Deus disse sim. E não importa o que tu dizes. Não importa. Ele se levantou, mas teve que sair. Ele saiu de cena, não sei o que aconteceu da vida dele. Já tem 2 anos que ele não pisa aqui. Porque Deus disse para mim que sim, e para ele disse que não. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode, porque eu sei que eu vou lembrar aqui do momento da minha vida que quando às vezes a gente não quer aceitar as coisas poucas do Senhor. Mas é no pouco que Deus faz muito. É no pouco que Deus transforma. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando lá em São Pedro, e eu falava assim para o Senhor, eu não aguento mais. Eu estou muito cansada. Eu ficava muito preocupada, porque o Eleazar já tinha se acidentado. Eu ficava, Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E o Senhor, calado, não falava um ar. E eu ali buscava, fazia a obra do Senhor, ia para a igreja, participava, ia cansada, o pastor pedia para mim fazer as coisas na igreja, porque a Solange está aí, a Solange gosta muito de fazer, cantar no grupo, participar de grupo, eu gosto de cozinhar na igreja, eu amo isso. Eu faço parte disso, eu adoro ver os irmãos sentados e fazendo a obra do Senhor. E uma vez, Beth, eu não sei se você vai lembrar disso, eu sentada na minha casa, aqui em Cabo Frio, eu sentada na casa que eu tinha acabado de alugar, quando a gente se mudou de São Pedro.
E eu falei assim, no momento que a gente alugou, 2 meses depois, a mulher pediu a casa. A mulher pediu a casa, não minto, a barraca minha foi retirada da praia. Não era minha, era alugado. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, como vão pagar o aluguel? Como que a gente vai fazer? Senhor, como vou fazer? O meu pastor, ele trabalhava na prefeitura, e o pai dele, que era o nosso presidente, pastor presidente, ele tinha intimidade com o prefeito da cidade. O prefeito da cidade ia sempre na casa dele tomar café. Eles tinham realmente muita intimidade. E eu virei para o meu pastor, falei, pastor, tiraram a barraca de mim, pastor, vê o que o senhor faz. Eu não tenho como pagar meu aluguel, eu preciso trabalhar. E aí ele virou para mim e falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu precisava para ontem, sabe? Porque quem tem fome, né, precisa trabalhar. E eu falei, meu Deus, o aluguel vai vencer, minhas contas vai vencer, o que vamos fazer? Eu desesperada, desesperada, desesperada. E aí o pastor virou, fui diversas vezes no gabinete dele, falar com ele, e ele falou assim, não, eu vou ver para a irmã, vou ver para a irmã. Aí o pastor foi, conseguiu um carrinho de churrasco, que é o que eu trabalhava na praia, ele conseguiu, entregou na mão do Eleazar, falou assim, olha, esse carrinho aqui é o que você vai trabalhar. Ah, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu fiquei tão triste, porque quando eu saí da praia, os meus adversários, que fez tudo para mim sair, virou para mim e falou assim, não, mas vocês vão conseguir voltar. Eu virei para ele e falei assim, ó, eu não só vou voltar no que é meu, não vou voltar, mas eu vou voltar no que é meu. Aí ele falou, não, mas você vai voltar. E quando eu voltei com aquele carrinho, irmão, de churrasco, eu fiquei triste. Porque eu falei assim, puxa, de uma barraca, eu vou ficar com um carrinho que nem posso botar nem um guarda-sol. Meu Deus, que humilhação. Porque eu tinha uma barraca com 60 barracas e, de repente, eu fiquei com um carrinho. Mas é um pouco de Deus, irmãos, que a gente não aceita. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aquele carrinho. Hoje, eu aluguei ele, mas a pessoa que alugou não consegue chegar nem ao ponto do que eu cheguei. Porque, além de tudo, tinha a mão de Deus abençoando a minha vida. Porque todo dia, quando eu chegava no meu trabalho, eu tenho isso como experiência. Eu apelava para o Senhor, eu chegava às 5 horas da manhã e falava assim, Senhor, acampa teu exército de anjos aqui. E que nada, e que potestade nenhuma acampe aqui, Senhor. Porque Tu estás presente aqui, abençoa o meu dia. Abençoa que nada de mal venha nos acontecer. E eu comecei a trabalhar naquele carrinho, e aquele carrinho, irmão, passou a vender tanto, que os meus adversários com barraca passaram a me odiar mais do que me odiavam. Porque Deus, quando te dá algo na mão, por menor que seja, Ele pode fazer muito. Tanto fez muito que eu consegui uma barraca e pude botar não só 60, tá aí os lados, São Misael, que possam dizer isso, mas 80 barracas, se eu tivesse 1000 barracas eu venderia. Porque Deus prospera o pouco. O que eu quero dizer aqui é que às vezes você pensa, não quer aquilo dali, ah, não, Senhor, mas não foi para isso que eu orei para coisa maior. Mas é daquele pouquinho ali que Deus vai fazer crescer. É naquele pouquinho ali que Deus vai fazer, eu sei porque tenho experiência disso. Eu sei que o pouco de Deus é muito no reino do Senhor, porque é ali que Deus vai fazer crescer. Parece pouco, mas não é. Aos nossos olhos é, porque não foi aquilo. Você não quer passar por uma prova pequena, você quer passar por algo muito grande, você almeja algo muito grande. Mas ali, às vezes, através daquilo dali, tão pequeno, Deus vai fazer você chegar não só no grande que você queria, mas em algo bem maior. Porque é assim, no reino de Deus trabalha conforme nós não sabemos. O reino de Deus é dessa forma que Deus trabalha. Não é assim, entendeu? Não é dessa forma. É maior, porque Deus é fiel. Deus faz acontecer. Como essa mulher aqui, do fluxo de sangue, ela via sofrendo. Mas ela viu falar assim, Senhor, meu Deus, será que esse homem faz mesmo? Mas então eu vou crer que se eu tocar em suas vestes, você acha que Jesus já não sabia? Você acha que Jesus já não sabia que uma mulher ia tocar com tamanha fé?
A Bíblia diz que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Então, ele já sabia que ela iria tocar. Mas por que Deus deixou registrado isso no livro de Marcos e também no livro de Mateus? Por quê? Porque para que nós hoje entendemos dessa forma. O Senhor sabia. Então, o Senhor falou assim, por quê? Alguma pessoa me tocou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, o Senhor não sabia que ela ia me tocar? Sabia. Mas o Senhor deixou para a gente registrado que nós devemos o quê? É confiar, não deixar a multidão dos problemas na nossa vida barrar o que nós queremos de Deus. Nós temos o quê? Que vermos a multidão, mas é tão difícil, Senhor, fazer aquela prova. É tão difícil alcançar a casa que eu tanto quero. É tão difícil o carro que eu tanto quero. É tão difícil alcançar ser o pastor que eu tanto quero, o pregador que eu tanto quero. Porque no meio do caminho vai ter diversidade, irmãos. Como teve na vida dela. Ela encontrou o quê? Quando ela certamente abriu a porta da onde ela se encontrava, que ela se encontrava num lugar afastado, ela olhou assim e viu uma multidão. Para ela foi fácil? Não foi, irmãos. Mas nada disso deixou que a impedisse. E tem um porém, porque a Bíblia diz que nessa época essas mulheres eram consideradas imundas. Ela sabia que talvez ela podia ser apedrejada, talvez ser porque ela estava tocando em alguém como santo. Ela pensou assim, meu Deus, será que vão me apedrejar? Mas ela não ligou para nada disso, irmãos. Ela tersamente no coração dela, ela pensou assim, ó, essa é a minha última esperança. Não tenho mais o que fazer, ele é a minha última esperança. Independente do que for acontecer comigo no meio do caminho, eu vou tocar nas vestes dele, nem que seja a última coisa que eu faço nessa vida, porque ele é a minha esperança. Eu vou tocar. E quando o tocou, não tocou nem no Senhor, tocou em suas orlas, na orla das suas vestes. Para você ver o tamanho da fé dela. Quantas vezes a gente recebe um diagnóstico ruim na nossa vida? Quem nunca recebeu um diagnóstico ruim? Mas a gente vai deixar que um diagnóstico ruim de um médico, de um ser humano, ser mais do que o de Deus? Nunca, irmãos, nunca. Jamais. Porque se tudo que está escrito aqui vem cumprindo desde Gênesis a Apocalipse, por que eu não vou acreditar? Eu creio. E a Bíblia diz que quem crê, verás a glória de Deus. Ela viu, ela contemplou o milagre de Deus. Quantos ali não desejaram estar no lugar dela? Quantos ali não pensaram assim, meu Deus, por que eu não fiz a mesma coisa? Mas não era só tocar nas vestes de Jesus. Quantos o tocavam? Quantos o tocavam? Mas é tocar com a fé. Quando eu estava sofrendo, precisando muito da ajuda de Deus, eu falei assim, Senhor, eu tenho certeza que existe uma palavra exata que vai tocar teu coração. Eu não sei qual palavra, Senhor, me ajuda. Me ensina a orar, eu não sei. Eu não sei o que falta para o Senhor fazer na minha vida. Eu me humilho, eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Eu acabo de trabalhar, eu vou correndo para a igreja. Eu fazia isso, e quando eu chegava, às vezes, na igreja, da rua, do trabalho, muito cansado, pastor batendo na minha casa, Bárbara, vai vir um pregador, eu queria muito que você fizesse uma janta para esse pregador. Ele não come salgadinho, ele tem problema disso, problema daquilo. E o meu coração falava assim, meu Deus, eu estou tão cansada, Senhor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu corria para o fogão e fazia. Deixa eu contar só uma experiência aqui rapidinho. Beth, você pode até lembrar desse dia. Nesse dia que eu estava sentada na minha casa aqui em Cabo Frio, eu falei assim para o Senhor, foi tantos os problemas, que eu falei assim para o Senhor, eu não vou fazer mais nada para o Senhor. Ou o Senhor faz na minha vida, ou eu vou deixar de o adorar. Eu acordei naquele dia, irmãos, péssimo mesmo. E era num sábado. E eu estava em casa esperando o meu pastor ver o que ele ia fazer na minha vida, o que ele ia fazer, me dar, o que ele iria conseguir para mim trabalhar. E eu sentei assim no final da escada e falei assim, eu não vou fazer mais nada para o Senhor. O Yazar lembra disso.
E, de repente, irmãos, eu comecei a entrar num desespero tão grande que eu falo para vocês que, como a gente diz assim, a depressão, ela só não entrou na minha vida porque não foi o projeto de Deus. Deus não prova ninguém para sua destruição. Deus não prova ninguém para a morte. Deus não prova ninguém para ninguém se desviar disso aqui. Deus prova a gente para somente confiar nele. Porque é somente nele que devemos confiar. Não importa o que a nossa direita, esquerda, trás, frente aconteça, Deus falou que sim, vai ser sim. E nesse dia eu falei assim, Senhor, se eu tivesse que morrer do coração naquele dia, eu acho que eu morreria. Ou então eu entraria numa depressão profunda. Eu falei assim, Senhor, não vou. Nesse dia eu comi mal, eu dormi mal, eu estava muito mal nesse dia. E o pastor ligou para o Eleazar e falou assim, Eleazar, amanhã é domingo, é Santa Ceia, e eu vou querer que a irmã faça 2 tipos de cardápio eu faço um almoço para 150 e poucas pessoas, mais ou menos, na igreja. Irmãos, eu confesso a você que quando ele falou, eu tremia. Quando ele ligou, o meu coração tremeu. Eu falei assim dentro de mim, eu falei assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Porque no momento que eu falei para Deus que eu estava desistindo de tudo, ele envia o meu pastor e liga para o Eleazar. E quando ele ligou para o Eleazar, ele falou assim, irmã, eu posso contar com você? O Eleazar falou assim, tá bom, pastor, eu vou ligar, vou falar com a Bárbara, vou falar com ela. E desligou o telefone. Quando o Eleazar desligou o telefone, falou para mim, eu falei assim, não adianta, eu não vou, nem que Deus desça do céu. Eu não vou fazer, eu só vou fazer se Deus descer hoje e falar assim para mim fazer. Contrário disso, eu não vou fazer, porque eu estou sempre fazendo, o Senhor não faz nada por mim. O que Deus está fazendo? Eu estou precisando disso. Eu fui falando para ele, eu fui descontando nele tudo que eu estava sentindo. E eu falei, chorei muito, sentei na escada com o meu coração. A Beth liga para o Eleazar. Eu não escutei, o telefone estava lá em cima, minha casa tinha uns quartos em cima, o Eleazar foi atender. Eu não escutei o que o Eleazar falou, mas quando ele desceu, ele virou para mim e falou assim, Bárbara, quem ligou para mim foi a Beth. Ela disse, não sei se você vai lembrar disso, Beth, falou que você tinha o desejo de dar a palavra a semana toda para o Eleazar. E esse que o Senhor incomodou você com aquela palavra, que era assim, faz primeiro para mim. Aquela palavra que diz lá na passagem daquela viúva, que Elias foi até a casa daquela viúva e ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E o Eleazar virou para mim e falou assim, Bárbara, o Senhor, a Beth disse que se incomodou muito com essa palavra e mandou entregar essa palavra para mim e eu vou falar ela para você. Aí ele leu essa palavra e falou assim, ó, faz primeiro para mim, que o azeite não vai acabar e nem a farinha. Irmãos, como aquela palavra entrou fundo no meu coração como uma espada. No momento que eu estava me derramando em lágrimas, eu me levantei e falei assim, ó, não só vou fazer, como eu vou fazer com sobremesa e 2 cardápios, para a honra e glória do nome do Senhor. Só Deus, irmão, sabia o que o meu coração estava. Se eu tivesse que ali entrar em depressão, eu ia entrar naquele momento. Mas Deus, Ele conhece o profundo e o teu limite. Deus sabe que aquele dali era o meu limite. E que eu precisava ver a mão de Deus. E aquela palavra, Beth, que você deu para ele, que no momento aqui eu me perdi aqui na Bíblia, não estou conseguindo achar, que fala lá, que fala sobre que ele tinha que ir até a casa dessa viúva, e essa viúva precisava fazer primeiro o bolo para ele, e depois para ela e para o filho.
E aí ela podia ter negado também, mas ela creu que ele era um profeta do Senhor. E que aquele pouquinho que ela tinha podia se transformar em muito, porque a fé dela era muita. E foi assim que aconteceu na minha vida, na vida dessa mulher aconteceu, e na minha. Daquele momento em diante, nunca mais faltou nada na minha casa. Eu falo isso, irmãos, porque meus filhos estão presentes, para honra e glória do nome do Senhor. Porque eu ouvi aquela palavra qual você enviou para ele, foi a palavra de Deus, precisava. Deus desceu na terra naquele dia. E tocou no meu coração e falou, filha, vai lá e faz, para o meu povo, porque eu vou fazer por você. Eu podia ter negado, eu podia, mas como eu sou desobediente, eu obedeci ao Senhor, eu desobedeci a mim, eu obedeci ao Senhor, porque o meu eu, ali naquele momento, morreu. Eu falei assim, Eleazar, vamos agora. Eu vou fazer 2 cardápios, Eleazar, e vou fazer sobremesa. Irmãos, eu fiz um manjazinho desse tamanhinho, nos copinhos, que botei assim, irmão, ficou a coisa mais linda. Eu fiz mais de 240, né, Eleazar? Algo assim, mais de 240 ficou na mesa, assim, da igreja. Irmãos, eu fiz os 2 cardápios, carne assada, e fiz frango assado, coxa assada, com bacon, com tudo. Eu fiz a melhor comida ali naquele dia, com o dinheiro da igreja. Eu minto, não foi nem com o dinheiro da igreja, irmãos, foi com pouco que eu ainda tinha. Que meu pastor nem tinha me dado dinheiro para fazer. Eu vou fazer o melhor. Aí eu virei para Satanás, tudo que tu fez na minha vida, tu vai pagar agora, porque Deus vai fazer por mim. Eu, no meu coração, eu falei isso. E fui fazer. E nunca mais o Senhor deixou faltar, porque ele cumpriu a palavra dele através da Beth. Ele usou aquela palavra para falar comigo. Então, é isso, irmãos, é a experiência com Deus. Quando eu não quis aceitar o pouco de Deus, eu sofri 1 ano. Eu pensei que ter barraca, eu queria um quiosque. Eu pensei, corri muito atrás de um quiosque na praia. Mas eu nunca consegui. Quando essa pessoa que alugava o quiosque falou que ia alugar uma barraca para mim, eu não quis. Por que eu tenho que querer uma barraca? Eu quero o quiosque. Eu quero uma coisa boa. Foi através da barraca, meu irmão, que essa casa aqui foi comprada. Não devo nada a ninguém, tá aqui, ó, tudo meu. Eu moro numa casa enorme. Minha máquina tá ali atrás, coberta, cheia de uma casa maravilhosa que só o Senhor é Deus. As pessoas vêm aqui e falam assim, ó, como que vocês projetaram aquela máquina lá dentro? Porque Deus é o nosso arquiteto. Ele projetou, tá lá dentro, o Senhor fez. O Senhor é Deus, é dono de tudo. O Senhor é quem faz, basta obedecer. A fé, o que eu vim falar para vocês sobre a fé? Foi isso, foi a fé que moveu o meu coração, a fé que fez todas essas coisas acontecer, porque somente Ele é Deus na nossa vida. Somente Ele pode todas as coisas. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu tenho muitas e muitas e muitas experiências comigo mesmo, que eu vivi, não ouvi de ninguém. Eu vivi, que conforme umas outras vezes eu posso passar para os irmãos, mas essa era apenas uma delas. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, eu espero que tenha alcançado o coração de vocês com a minha humilde palavra. Não sou pregadora, eu sou apenas serva do Senhor, um vaso, querendo ser usado para o Senhor. Mas antes de terminar, Beth, eu posso cantar o hino? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Eu tenho certeza que a Eric, todo mundo aí conhece esse hino. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer o 4º homem, se para dentro da fornalha pelas 3 o rei lançou para morrer? E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho um holocausto
para oferecer. E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor, e de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra numa funda, um gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua madre e ela pôde um filho então gerar. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé, agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode impedir. Não tenha medo, agora assuma o seu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar seus passos, sua vida ao Senhor. Não jogue fora esta chance, a tua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Para ser um vitorioso, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gente, cheguei para a glória de Deus, abastecida, renovada com esse testemunho de Deus. Ah, parabéns, Bárbara, que bênção. Eu já conhecia, mas toda